polêmica CPI dos atos antidemocráticos, isso lá em Brasília. Isso, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E um dos depoimentos mais esperados abriu os trabalhos, que foi o do ex-secretário executivo da Segurança do Distrito Federal, que estava em exercício no dia dos atentados, é o Fernando de Souza. O delegado Fernando de Souza Oliveira foi o primeiro a prestar depoimento na CPI do vandalismo. Ele é o ex-secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal e estava à frente da pasta no dia dos ataques extremistas. Os membros da comissão o convocaram porque queriam saber quais orientações foram dadas pelo então secretário Anderson Torres antes de viajar para os Estados Unidos. Fernando de Souza Oliveira foi categórico. Ele disse que deixaria o protocolo de ações integradas assinado e não me deixou nenhuma orientação específica. Ele falou, eu vou assinar e se eu precisar do senhor, irei demandá-lo. Fernando de Souza Oliveira também culpou a Polícia Militar pelos ataques. Segundo ele, a PM não direcionou a quantidade de policiais necessária para a esplanada dos ministérios. Inclusive, o ex-secretário executivo disse que não foi apresentado oficialmente aos comandantes da polícia e que, por isso, a comunicação foi prejudicada. No entanto, durante as primeiras investigações, Fernando de Souza Oliveira teve um áudio vazado. Na gravação, ele tranquiliza o governador Ibanez Rocha e diz que a PM informou que a situação estava dentro da normalidade. Lá em cima, ônibus, é um outro ônibus que vai descer, se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, está o clima bem tranquilo, bem ameno. Minutos depois, o Congresso foi invadido. O ex-secretário executivo também falou sobre os acampamentos montados em frente ao quartel-general. De acordo com as investigações, esses locais foram pontos de abrigo usados pelos extremistas. A princípio ali não deixaram nos ocupar. Quem não deixou? Obviamente o Exército Brasileiro, que aquela área é uma área militar, né? A CPI foi aberta pela Câmara Legislativa, a sede do Parlamento do Distrito Federal. Ela deve durar cerca de 180 dias e os depoimentos mais aguardados são de Anderson Torres e do governador afastado, Ibanez Rocha. As datas dos dois depoimentos ainda não foram confirmadas. Anderson Torres, que está preso desde o dia 14 de janeiro, investigado por suposta omissão. Inclusive, já houve vários habeas corpus para tentar liberá-lo dessa prisão, mas até agora nada, não é, Dante? Nenhum sucesso. O Igor trouxe essa informação para a gente ontem, ou antes de ontem, não estou lembrando bem. Agora, o curioso nesse pequeno trecho que a gente acompanhou aí do depoimento do Fernando de Souza, é que ele culpa a Polícia Militar, mas era ele que estava comandando a Polícia Militar naquele momento. O Anderson Torres estava viajando, né, não estava ali em Brasília no momento, ele era o secretário de Segurança em exercício, então ele praticamente assume uma responsabilidade por uma falha que o Brasil e o mundo viram. E ele diz, mas eu não recebi nenhuma orientação de Anderson Torres, ele não deixou nada para mim, mas cabe a ele a responsabilidade no momento em que o titular não está, e você é o secretário executivo, está de prontidão no lugar do que se foi, né, do que está viajando, você é que responde. Então, claro que também pode ter uma certa responsabilidade. Agora, por que ele não entra nesse inquérito, nessa investigação? Ele está sendo também investigado nessa CPI? Pois se ele está indo ali dando depoimento, ele está pelo menos na condição de testemunha. De né? testemunha, não tem tantos detalhes ali em relação a isso, mas a declaração que ele dá nesse momento, ele praticamente se coloca como pelo menos corresponsável ali, né? E eu não estou aqui deduzindo de nada que tenha sido uma denúncia, com base na própria fala dele, né? Porque, de novo, se ele é secretário de Segurança, ainda que em exercício, ele é responsável por todas as forças ali de segurança do Estado naquele momento. Então, olha o que ele diz aqui, Dante. Até para falar com o governador, eu me reportava ao Anderson, mesmo ele estando longe. Ou seja, então ele era um secretário executivo figurativo, né? Exatamente. O Anderson estava lá nos Estados Unidos trabalhando como secretário. E está querendo jogar a bola todo no colo do outro, né? E esse é um alvo fácil, até porque está mirado aí por todo mundo e está mirado pela própria justiça, até porque está preso, né, nesse momento.